Muito bem. Cada vez que a gente se reúne, é sempre uma oportunidade de Jesus de nos orientar, não é? Ele nos reúne por amor, para poder nos ensinar. Porque se nós decidimos segui-lo, nós precisamos de conhecer aquilo que Ele pede. E nós sabemos que o seguimento de Jesus não é um seguimento fácil, mas Ele está conosco para nos ajudar, não é? Então, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que foi a partir do versículo 30 até o 37, ele fala assim: quando Jesus caminhava através da Galileia, ele caminhava porque ele não queria que ninguém soubesse, porque ele estava ensinando os discípulos dele. Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde ele iria morrer. Então ele estava aproveitando aquele tempo para poder ensinar os discípulos o que precisava aprender. Então ele falou para eles: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto depois de 3 dias ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus perguntou: sobre o que vocês estavam conversando no caminho? Eles ficaram em silêncio, né? Estavam com vergonha, né? Porque pelo caminho estavam discutindo sobre quem era o maior entre os 12. Então Jesus sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois ele pegou uma criança, colocou no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: aquele que receber uma dessas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Palavra da salvação. O Evangelho de Marcos, ele coloca para nós, assim, com uma clareza, né? A distância que tinha, um contraste, né? Entre Jesus e os discípulos. Jesus anuncia 3 vezes a paixão dele. A primeira vez, foi logo depois que Pedro fez o testemunho de fé. Quando Jesus anuncia a morte, Pedro chama ele e fala: não, Senhor, fala esse assunto. Não, é que é isso, bobagem. Deus vai te livrar disso, bobagem. Fala isso não. Na segunda foi essa. Quando Jesus anunciou isso, eles não estavam acreditando, não tinham coragem de perguntar para Jesus. Jesus falando da morte, eles estavam discutindo: quem de nós aqui é o maior, mais importante? Qual de nós? E Jesus falando: eu vou morrer, viu? Quem é o mais importante? E no terceiro anúncio é quando eles disputam quem vai sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Entenderam tudo. E é tão interessante, né, quando a gente vê essa primeira parte, né, porque isso tem uma chave, né? Há uma diferença grande, há um ponto grande de diferença entre nós e Deus, que está escrito em Isaías, né? Isaías 55, quando Deus fala: os meus pensamentos, Isaías 55, versículo 8, ele fala: os meus pensamentos não são vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Quanto os céus estão acima da terra, tanto os meus caminhos estão acima dos vossos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Deus completamente disposto, né, a amar e a se entregar, né, a dar tudo, né, tudo. E porque Ele é Deus, né, Ele é a pura plenitude, Ele não se importa de ser o menor e de ser o último. Nós temos o efeito inverso de Deus, né? Porque nós somos muito pequenininhos, nós queremos ser grandes. Quem é o mais importante? Quem é o maior, né? O efeito completamente inverso, né? Um falando de uma coisa, do amor, que é um serviço, uma gratuidade, né? Você dá a sua vida em serviço e a turma querendo saber quem vai ter mais honra e glória. Mudou alguma coisa nesses 2000 anos?
De verdade? Nada, né? Piorou, né? Piorou bem, né? Mas olha como é que é o pensamento de Deus. Então, um dos maiores pontos de diferença entre nós e Deus é o orgulho, né? O orgulho, e isso para nós é um problema muito sério, né? Muito sério. Essa questão do tanto que a gente deseja, né? Só observar o quanto que as pessoas querem ser vistas, notadas, né? Seguidas, né? E somos o que mesmo? Nada.